Meus irmãos, a paz do Senhor, podem tomar os vossos assentos. Livro de Juízes, capítulo 7. Eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos para adorarmos a Deus por aquilo que Ele é. Pastor Davi, obrigado pela confiança. Meus irmãos Gabriel, Kaique, Nabi, que Deus os abençoe. Juízes capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 2 ao 6 e pulamos para o capítulo 8, versículo 28. Quero trazer uma rápida mensagem. Todos encontraram? Digam amém, por gentileza. Diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Versículo 28 do capítulo 8 diz assim: Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer e que Deus compartilhou comigo nessa semana de consagração e estudo é uma mensagem que eu tenho por título: Vencendo as batalhas pela força do Senhor. Se nós olharmos na historicidade do texto, nós iremos ver que o povo de Israel tinha adotado para eles uma religião sincretista dos cananeus. E por eles terem adotado essa religião, a Bíblia irá nos falar que Deus entrega eles na mão dos midianitas, que, ajudados com os amalequitas e alguns povos do Oriente, começam a oprimi-los. Por quê? Porque o povo de Israel estava em total idolatria contra o Senhor. Por isso que Deus vai e envia eles contra os seus inimigos. E nós iremos ver no contexto do capítulo 6 e do capítulo 7, que exatamente o povo de Israel começa a sofrer perseguições e guerras contra esses inimigos. A Bíblia irá nos falar que o povo de Israel ficou sumamente empobrecido por aquilo que lhe estava acontecendo. Um fato interessante é que a Bíblia irá nos falar que os seus inimigos haviam roubado do povo de Israel e haviam destruído do povo de Israel 3 tipos de animais. São eles ovelhas, bois e jumentos. Um fato interessante é que a Bíblia nos fala sobre ovelha, o significado da ovelha, o significado do boi e o significado do jumento. Quais são eles? O povo de Israel, representando a ovelha, o que tinha acontecido? Eles já não tinham mais sacrifícios, eles já não tinham mais lã e também não tinham mais carne para os seus mantimentos. Relacionado ao boi, eles não tinham mais a força bruta para fazer com que a terra fosse arada por eles. E eles não tinham mais os jumentos para que transportasse o povo e os seus alimentos. Israel tinha perdido tudo. Israel tinha perdido absolutamente tudo por aquilo que eles fizeram contra o Senhor. Então chegam até uma certa instância que Deus vai e faz de forma com um dos seus profetas, ele enviando para o povo de Israel. Israel decide clamar ao Senhor. Porém, em sua história, na história do povo de Israel, o povo de Israel em muitas ocasiões clamou ao Senhor em última instância. Em muitas ocasiões o povo de Israel clamou ao Senhor por desejos egocêntricos. Mas nós vemos em um ensino tão importante relacionado a isso, é que conosco não deve ser dessa forma. Porque quando nós buscamos ao Senhor, deve ser por aquilo que Ele é,
por aquilo que Ele fez e faz por nós e por tê-lo em nossa vida. Aquilo que Israel estava fazendo contra o Senhor era o resultado daquilo que Deus tinha feito contra Israel. Então o povo de Israel decide clamar ao Senhor Deus. Por causa disso, vai e envia um profeta que lhes traz uma mensagem de esperança, porém uma mensagem de aviso. No final da mensagem do profeta, Deus fala que Deus tinha escolhido o povo e queria protegê-los, porém eles não tinham ouvido a voz do Senhor. E por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Nós iremos ver em continuação do contexto do capítulo 7, que Deus vai então e ergue a Gideão, filho de Joás, para que livrasse o povo de Israel da mão dos seus inimigos. Nós iremos ver que o anjo do Senhor, aqui falando na questão da cristofania, era que exatamente Cristo tinha erigido Gideão para livrar o povo de Israel. Um fato interessante era que Gideão tinha reclamado e questionado a Deus por aquilo que o povo de Israel estava passando. E aqui o que eu vejo? Eu vejo que o Gideão tinha feito a mesma questão que Jó tinha feito. Jó, quando estava passando por as suas situações difíceis, ele vai e começa a indagar a Deus com várias perguntas. Deus vai e se levanta do seu trono, fala para Jó: cinge os teus lombos, que agora quem vai perguntar sou eu. Deus pergunta para Jó 71 perguntas contra ele e disse: Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Ei Jó, onde você estava quando eu coloquei o firmamento e o cordel? Jó, onde você estava quando eu fiz todas essas coisas? Jó, você sabe quais são as profundezas dos mares? Jó, você sabe quem criou as nuvens, etc, etc, etc. Jó vai e olha para o soberano Deus, olha para ele e diz: Senhor, bem sei eu que tu podes, e nenhum dos teus benefícios podem ser frustrados. Sabe o que eu vejo aí? Isaías capítulo 43, versículo 13 do seu livro. Sabe o que ele diz? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer arrebatar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Deus mostra para o povo de Israel a sua soberania, e por causa disso ele vai, levanta Gideão, ergue Gideão, fortalece Gideão e fala: Gideão, é por causa de você que eu vou tirar o meu povo das mãos dos inimigos. Gideão começa a caminhar com o povo, e no contexto do capítulo que nós lemos, nós vemos algumas coisas tão incríveis que Deus nos revela. Primeiro, Deus vai falar a respeito da vanglória do povo. O povo estava se sentindo vanglorioso com a força deles, com aquilo que eles estavam fazendo. Mas sabe o que eu vejo em contrapartida? É aquilo que Paulo vai falar, que a glória não é do vaso, mas sim a glória do tesouro que está dentro do vaso. O que é isso? É exatamente aquilo que a Bíblia nos fala: aquele que se glorie no Senhor. Porque o Senhor Deus é realmente, verdadeiramente, o Deus digno de honra, glória e louvor. E nós vemos em continuação que Deus vai deixar no versículo 3, eu destaquei essa questão tão interessante que diz assim: quem for covarde e medroso, que volte. Deus não conta com covardes e medrosos. Deus não conta com aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Deus não conta com aqueles que dizem que vão fazer e não fazem. A Bíblia dele fala o seguinte: ei, o seu é sim, sim, não, não. Aquilo que você fala, aquilo que você promete ao Senhor, cumpra. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha falado contra o povo de Israel, com o povo de Israel, era exatamente aquilo que ele iria cumprir em sua palavra. E eu vejo um versículo auge para nós jovens, que é 1 João capítulo 2, versículo 14, parte B, que diz assim: eu vos escrevi, jovens. A continuação diz: porque sois fortes e já vencestes o maligno. Deixa eu te falar, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então se você não toma posse, aí é problema seu com o Senhor. Mas se a Bíblia fala que você já venceu o maligno, tome posse hoje no nome de Jesus, que é o Senhor que está falando. Já vencestes o maligno, já vencestes o maligno, já vencestes o maligno pela força do Senhor.
digo, esse irá. E aquele de que eu te disser, este não irá, este não irá. Deus deixa claro que o direcionamento era dele. Deus deixa claro que a prova que ele iria fazer contra o povo de Israel, ele iria limpar aqueles que não eram e deixar aqueles que eram. Por isso, no versículo seguinte, que é o versículo 5, no versículo 5 e 6, ele vai falar: qualquer que lamber as águas como a lambe os cão, esse pão-nos à parte. E aqueles que se ajoelharem e beberem do fundo do poço do rio, esse você faz voltar. O que eu vejo aqui? Deus em sua história, ele sempre foi estratégico. Deus em sua história com o povo de Israel, ele sempre deu estratégias para que o seu povo vencesse os seus inimigos. Deus então, ele estava falando que quando a Bíblia nos fala que aqueles que se abaixaram, pegaram com a mão as águas e levaram a boca, Deus diz: esses 300 afastam. Eles estavam perante uma guerra. Eles estavam perante os seus inimigos. Por que Deus fala que aqueles que pegam com uma mão e levam a boca, afastam os 300? Era exatamente, sabe por quê? Porque aqueles que estavam preparados para a guerra saberiam que os inimigos poderiam ver de qualquer outro lugar. Então, eles pegando e levando a boca, eles tinham uma visão panorâmica. Eles enxergavam em qualquer lado. Mas aqueles que se ajoelharam e foram direto para o poço, não enxergava quem vinha atrás. Então Deus, ele foi e fez o que? Ele falou: olha, esses daqui não servem para a guerra. Esses daqui não servem para a batalha. Separa esses 300 que esses sim servem para a batalha. Sabe o que eu vejo isso? Estratégia. É a mesma coisa que o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 45, acontece. O que estava acontecendo lá? Estava Davi frente ao filisteu. Davi fala ao filisteu: ei, você vem contra mim com espadas, lanças e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus, Rei dos exércitos de Israel. O que é isso? Davi tinha separado 5 pedras, mas não era porque Davi erraria o alvo, não. Se você pegar na história, Golias era irmão de 4 homens. Então fora Golias tinha mais 4 gigantes para Davi enfrentar. Sabe o que Davi estava fazendo? Eu vou pegar essas 5 pedras aqui. Se eu acertar um e matar e vir os 4, eu também vou vencer os 4, porque é em nome do Senhor Jesus. É Ele que estava erguendo, era Ele que estava direcionando, era Ele que iria fazer com que Davi derrotasse o gigante. É batalha. Aleluia. Esse versículo, o último versículo 28, diz o seguinte: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. Deus tinha entregado o povo de Israel contra os midianitas e os amalequitas. Deus tinha feito todo o processo de purificação do povo. Deus tinha feito todo o processo de aprendizado do povo. E no final Ele ajuda o povo a vencer. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Olha o que diz: nesta batalha não tereis que pelejar. Não, eu vou falar de novo porque isso é profético. Nesta batalha não tereis que pelejar. O Senhor falando para Josafá e o povo de Israel: nesta batalha não tereis que pelejar. E eu digo mesmo pela força do Senhor: ei, ficai quietos, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor, porque nesta batalha não tereis que pelejar. É o Senhor quem peleja, é o Senhor quem guerreia, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem faz vencer os seus filhos, é o Senhor quem restaura. E Ele fala em continuação: ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, e vede, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. O incrível é que na Bíblia essa palavra não temais está repetida, sabe quantas vezes? 366 vezes na Bíblia. Sabe o que é isso? O ano tem 365 vezes, o ano bissexto 366. É Deus falando para a sua segunda-feira tão difícil: não tem mais que eu estou contigo. É Deus falando para a terceira-feira tão difícil: não tem mais porque estou contigo. É Deus falando no processo de